Muito bem, irmãos. Na última quarta, eu mudei a minha temática em virtude de um momento muito pessoal, já compartilhamos aqui. Trabalhei um outro tema, visto que naquele instante eu passava por um momento turbulento, difícil com a minha família. Todos aqui já sabem o acidente, mas todos já estão bem, se recuperando a cada dia para a glória do Senhor. E eu quero retomar a minha temática, o assunto que eu me propus a trabalhar com vocês, quartas e domingos pela manhã. Vamos lá, será que dá aí, Ricardo? Para colocar aí? Nessa noite, eu quero trabalhar esse tema. Uma igreja para os pobres. Vamos juntos? Repetindo o tema, vamos lá? Uma igreja para os pobres. Dentro do desafio que o Senhor tem dado à sua igreja, especificamente a Igreja Batista Memorial, a fim de trabalharmos a chamada missão integral, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Mateus 26, versículo 11, comigo, venha. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Palavra de Jesus. Pois os pobres vocês sempre terão consigo. Palavra de Jesus. Com essas palavras, com essa declaração, Jesus deixa claro que a pobreza sempre será uma realidade social presente na igreja. Um tema, um assunto do qual a igreja não pode escapar. Um tema que deve ser alvo das nossas preocupações mais básicas, mais fundamentais. Foi assim no passado, é assim no presente e será assim no futuro, pois os pobres nós sempre teremos conosco. A igreja de Jesus, ela é essencialmente uma igreja de pobres, para os pobres. Portanto, uma igreja que quer encarnar os valores de Cristo, uma igreja que quer ser semelhante a Jesus, uma igreja que quer deixar marcas profundas na sociedade, ela precisa priorizar os pobres em sua missão. Vamos ler uma citação de um dos maiores teólogos da atualidade, da chamada missão integral, René Padilha, o peruano René Padilha. Quando a igreja se compromete com a missão integral e se propõe a comunicar o evangelho mediante tudo o que é, faz e diz, ela entende que seu propósito não é chegar a ser grande numericamente, ou rica materialmente, ou poderosa politicamente. Seu propósito, o propósito da igreja, é encarnar os valores do reino de Deus e testificar do amor e da justiça revelados em Jesus Cristo, no poder do Espírito, em função da transformação da vida humana em todas as suas dimensões, tanto em âmbito pessoal como em âmbito comunitário. René Padilha. Tony, volta para o slide anterior. Eu quero que você leia isso aí com calma. Medita você no que você está lendo. Absorva a essência desta palavra, desta mensagem. Não estamos aqui para erigirmos, edificarmos templos suntuosos, para termos mais de 2.000 membros, para buscarmos poder político na cidade, no estado ou no país. Não estamos aqui para amealharmos, ajuntarmos riquezas físicas. Passa, Tony, por favor. Estamos aqui para encarnar os valores do reino de Deus, para fazermos diferença na sociedade em que estamos inseridos, transformando pessoas em nível individual e comunidades em nível geral. Uma igreja saudável, ela não pode fechar os olhos
para a pobreza que domina o ambiente em que está inserida. Uma igreja saudável não pode desprezar as pessoas que chegam para o seu meio, valorizando-as pelos cifrões financeiros que trazem na testa, ou desvalorizando-as pelo fato de serem despossuídos em relação a bens materiais. Trabalhei muito tempo na visão de uma igreja com propósitos. Uma visão muito abençoadora. Me ensinou muita coisa que eu tenho como essência do meu ministério. Mas existe um erro, pastor Gena, que é fundamental na visão de uma igreja com propósitos. Nessa visão, ensina-se que a igreja deve ter um público-alvo e trabalhar focada em cima daquele público-alvo, para ganhar as pessoas que compõem aquele público-alvo. Ou seja, se eu tenho uma igreja focada para os empresários, eu não posso me preocupar com professores, eu não posso me preocupar com pedreiros, eu não posso me preocupar com empregadas domésticas, porque o foco da minha igreja é para os empresários. Nada mais incorreto do ponto de vista bíblico. Eu não posso escolher a quem eu quero atingir. Eu jogo a rede e o Senhor me dará os peixes que Ele quiser. E nesses peixes, sem dúvida alguma, a grande maioria será composta, como em qualquer congregação, por pessoas pobres, marginalizadas, que estão de fato abandonadas pela sociedade e relegadas a um segundo plano no seu grau de importância. Vamos citar mais um grande teólogo da chamada Missão Integral, Bispo Robson Cavalcante, que morreu há cerca de 3 anos. Na verdade, o cristianismo nunca pode ser um reforço ao que está instalado, mas sim algo que desinstala, que mexe, que muda, que altera. Está claro isso aí, irmãos? Dá para compreender isso aí? Onde a igreja está, tem que ter mudança. Onde o povo de Deus se encontra, o sal tem que salgar, a luz tem que iluminar, algo novo tem que ocorrer, o ambiente precisa mudar. Eu fico me perguntando como Teixeira de Freitas, Solon, pode ser uma das cidades mais evangélicas da Bahia e ter tanta miséria, tanta desgraça, tanta mazela, como a gente vê aí. Ontem, Ricardo pode me confirmar isso, no ensaio do coro, aqui, Jardim Caraípe, um bairro nobre. Jardim Caraípe é um bairro nobre, um bairro seguro, protegido. As meninas indo para o ensaio na casa de Ricardo, foram assaltadas ali, ó, à porta dele. Cuidado com o seu iPhone, cuidado com o seu celular de última geração. Não fica brincando aí na rua, olhando para o vento e teclando não. Você vai perder, filho, se você não vigiar. Hoje você não pode mais sair com dinheiro no bolso. É cartão. Porque você vai correr sérios riscos. A cidade está descontrolada. Voltando para o nosso assunto, para o nosso tema. A primeira igreja, a igreja de Jerusalém, nasceu em meio à pobreza, enfrentando de frente as mais duras crises sociais de seu tempo, agindo com voluntariedade, agindo com altruísmo, agindo com solidariedade. Vamos ver isso aí. Quero que você leia comigo, vamos lá comigo. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Atos 4, 34, 37. Você já leu essa passagem inúmeras vezes. Você já a conhece. Você que tem mais tempo de evangelho, tenho certeza, essa passagem já é bem conhecida por você. Os primeiros discípulos vendiam as propriedades e o dinheiro era comumente administrado pela igreja
para que ninguém tivesse mais ou ninguém tivesse de menos. É importante dizer que essa atitude não foi imposta, essa atitude não foi obrigatória, esse gesto de colaboração comunitária não foi algo que veio de cima para baixo, mas foi algo que surgiu no meio dos irmãos, na convivência, naturalmente, voluntariamente. Foi uma ação que surgiu a partir da atuação do Espírito em meio aos corações. Por quê? Porque a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, essa igreja de Atos 4, tinha consciência de que não havia sentido em alguns poucos desfrutarem de fartura, de abundância, ao passo que muitos, viviam a mais profunda escassez material, não tendo como sequer suprir as suas necessidades básicas. Eu tenho aqui, irmãos, algo que os homens procuraram ao longo dos anos e não encontraram. O verdadeiro comunismo está aqui. O verdadeiro socialismo está aqui. Aquilo que tentou se implantar na antiga União Soviética, China, Cuba, que fracassou como modelo político, está aqui, ó. Deu certo em Atos 4, comunismo, socialismo, no mais alto grau de perfeição. É essa consciência social, voltada para o outro, que nos falta hoje. Quer ver só? Já estão chegando aí as festas de fim de ano. O ano já acabou, meu irmão. Você concorda com isso? O ano já acabou. Quem tinha que fazer alguma coisa e não fez, pode tirar o cavalinho da chuva. Não faz mais nada não. O ano já se findou. Projetos que você não trabalhou ao longo do ano, ó, já era. Então a gente está preocupado agora com os comes e bebes tradicionais. Todo mundo já se agita para as comemorações natalinas de Réveillon. Muitos já estão planejando as ceias, os amigos secretos, os presentes que vão trocar, para onde viajarão, com quem estarão e por aí vai. Eu quero fazer para você um convite, na verdade uma proposta, uma sugestão. Que tal chamarmos para a nossa ceia farturenta e abençoada e tradicional uma família que não disponha de recursos financeiros como nós? Pode ser a família da igreja, mais simples. Pode ser um vizinho, um parente, alguém que não disponha das mesmas posses, das mesmas condições que você. Que tal doarmos uma cesta que não seja apenas básica, mas que tenha em si alguns mimos? Um frango, um peru, uma carne de porco, alguma coisa além do normal, para abençoar a mesa natalina ou de ano novo de alguém. Que tal mais uma vez, como já temos feito aqui, não nos ajuntarmos mais uma vez, ó, isso aqui não é acidental, isso aqui não está aqui por acaso, isso aqui não é fortuito, isso aqui tem um propósito, está dentro do que estamos falando. Que tal não nos ajuntarmos e mais uma vez abençoarmos 2, 3, 4 famílias, se juntarem e abençoarem um projeto social, como prova de nosso amor, misericórdia? A igreja primitiva tinha essa percepção. A igreja primitiva era dirigida por essa afetividade. Agora, alguns poderão dizer, eu tenho certeza, que alguns poderão dizer: pastor, temos que ser altruístas, solidários, temos que abençoar os outros, mas, pastor, cuidado, tem muita gente malandra por aí. Gente que não gosta de trabalhar. Gente que está esperando boa vida de graça. Temos que tomar cuidado com quem estamos ajudando para não sermos enganados. Me lembro que uma vez eu estava na orla de Valença com mais 2 famílias amigas, comendo uma carne de sol com aipim na chapa. Chegou a me dar água na boca agora. Especialidade lá da região.
e me chega um cara todo sujo, esfarrapado, pedindo um pouco da comida. Nós separamos para ele um pouco. Depois pediu um dinheirinho. Na época, eu me lembro, eu tirei R$2, o outro amigo tirou mais 2, a outra família tirou 5, R$9. Na época, isso aqui, já tem 10 anos. Ele grato pegou o dinheiro, botou a mão no bolso, irmãos, ele tirou uma maçaroca de nota. Uma maçaroca de nota, que nem eu tinha aquele dinheiro na hora. Falei, que é isso aí, cabra? Já deu, não pode tomar. Já deu, não pode tomar, é meu agora. Botou no bolso de novo. E foi embora, correndo. Tem muito gaiato, muito malandro por aí de fato. Mas olha aqui para mim. Mesmo sob o risco de nós cairmos na lábia dos aproveitadores, perceba o que Paulo fala na continuação da sua carta. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Quando ainda, vamos comigo, vem comigo. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar também, não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Segundo aos Tessalonicenses 3:10-12. Paulo está dizendo que tem gente malandra na igreja, e fora dela muito mais. Tem gente esperta, gente que quer ganhar a vida fácil, gente que não sabe o preço das coisas. E aí, como é que a gente faz? A gente então fecha a porta de ajuda? A gente corta qualquer possibilidade de abençoar alguém para não sermos enganados por esses espertalhões? Não. Vai, Tony. Mesmo sabendo que algumas pessoas vão agir de má fé, mesmo sabendo que algumas pessoas procurarão você, não precisando de fato de auxílio, mas tirando proveito da sua bondade, olha o que Paulo fala: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Você entendeu isso aí, meu irmão? Não é porque alguns abusam da sua boa vontade, não é porque alguns agem com engodo, com engano, que você vai fechar a sua mão. Como disse um querido colega pastor aqui na cidade, e eu guardo essa frase dele no meu coração: prefiro errar por amar demais do que errar por amar de menos. Se ligou? Prefiro errar por amar demais do que errar por amar de menos. Domingo retrasado, no fim do Radical, no final do Radical, tivemos uma prova ao vivo. Hein, irmão Joaquim, cadê você? Um Radical ao vivo e a cores. Eu estou indo embora quando vejo na minha frente um engarrafamento. Falei, opa, aconteceu alguma coisa aí. Algum carro não conseguiu subir a ladeira, o lamaçal, mas não era não. Estava lá um bêbado, todo machucado, sujo de lama, da cabeça aos pés, jogado na beira da estrada. Irmão Joaquim parou com a irmã Flávia. E, irmãos, o cara não falava coisa com coisa. O cara não sabia de onde vinha nem para onde ia. Irmã Flávia deu um banho nele de água mineral. Ali na estrada, não foi assim, irmão Joaquim? De água mineral, ali na estrada. Rogério pegou logo um colchão para poder botar no carro, para o cara poder ser levado para o hospital. Uma confusão, o cara tinha sido roubado, segundo ele falou, roubaram a moto dele. Vamos levar para onde ninguém sabia, vai ter que levar para o hospital. De repente me chega um carro do nada, olha que loucura, com 2 travestis. Que loucura! Radical puro. Foi ou não foi? 2 disseram que um não era, eu acho que era. Eu acho que era. Você viu, Géder, a figura, Géder? Quem mais viu aí, além de irmão Joaquim?
Era travesti, Érica, o segundo? Não interessa, estava lá. Quem se mistura numa situação acaba também ganhando fama também. Então chegaram dois, ai, é nosso amigo, e chorando, um escândalo. Pegaram o cara, botaram no carro e foi embora. Coisa louca. Mas aquela ação me lembrou muito a parábola de quem? De quem? Do bom samaritano. Um levita e um sacerdote, homens do culto, passaram de largo por aquele que estava moribundo à beira da estrada, para não se contaminarem e não atrapalharem o exercício da sua religiosidade. Então o que é prioridade para Deus, tem que ser prioridade para mim. Não importa, o cara estava bêbado, tomou todas, mas ele é alvo da nossa misericórdia, como nós somos alvos da misericórdia do Senhor também. Não podemos escolher, irmãos, a quem iremos abençoar. Um detalhe ainda, falando dos espertalhões que podem existir dentro da igreja, ao quererem usufruir de benesses, sem fazerem nada pelo corpo de Cristo. Paulo vai dar uma outra palavra interessante, vamos lá. Comigo, venha. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Para um pouquinho. Olha que princípio lindo que Paulo nos ensina aqui. A vitória sobre o ganho desonesto, a vitória sobre o furto, a vitória sobre o ganho fácil, a vitória sobre a ladroagem, está em se trabalhar diligentemente, perseverantemente, com as próprias mãos, para ter o que dá ao necessitado. Antes você tomava dos outros, agora em Cristo você vai dar para os outros. Antes você pegava o que não era seu, para si. Agora você vai dar do que é seu para abençoar os outros. Eis o remédio para qualquer vício de comportamento, no que diz respeito à avareza do coração, ao sentimento de roubo, de furto. Querer ganhar mais com o próprio trabalho para abençoar quem está ao nosso redor. E a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso, irmãos. Você quer um aumento para quê? Você quer uma promoção para quê? Você quer ganhar mais dinheiro para quê? Para gastar com porcaria? Com deleite? Com luxo? Com capricho? Com futilidade? Até entendo. Não vamos ser hipócritas, irmãos. Não vamos ser hipócritas. Deus nos abençoa além do necessário. Sim ou não? Deus nos abençoa além do básico. Sim ou não? Claro que sim. De vez em quando você poder assistir um joguinho de futebol numa TV de 44 polegadas, é bom. Não dá para ficar vendo naquela caixinha de fósforo, é complicado. Você poder pegar seus filhos e ir para um cinema, ver um filme com eles, é bom ou não é bom? Não há pecado nenhum nisso. O pecado está quando o meu coração é dominado por essas vaidades e futilidades. O pecado está quando o que eu amealho, o que eu ajunto, o que eu angario, é só para caprichos meus. E eu não sou capaz de olhar para quem não tem o básico e não abençoá-lo com o que Deus tem me honrado e me abençoado. Aí está o pecado. Vamos voltar para a igreja primitiva. Em outro momento de sua caminhada, ela decide enxergar a questão das viúvas. Mulheres que não tinham ninguém que fosse por elas e que enfrentavam até a fome. Vamos ver o que aconteceu, vamos lá, Tony. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Estou falando da igreja de Jerusalém ainda, hein? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês
7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Se liga aqui. 2 tipos de viúvas na igreja primitiva. As chamadas gregas e as chamadas judias. As gregas, na verdade, não eram gregas, eram judias, mas que vinham de fora, de cidades espalhadas pelo mundo antigo, e que eram olhadas com preconceito pela igreja local, porque não eram consideradas judias legítimas, judias originais. Eles valorizavam as judias que eram de Jerusalém, aquelas que eram da Palestina. As que eram de fora eram olhadas de um modo enviesado. E essas mulheres que eram de fora e que não tinham condições de se manter, começaram a ser desprezadas na distribuição dos alimentos. Começou a haver queixa, murmuração, reclamação, divisão no meio da igreja. Os apóstolos foram chamados e eles disseram o seguinte: olha, nossa preocupação é expandir a palavra, é pregar a palavra, é orar pelo povo. Vamos levantar 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito, de boa reputação, para poderem servir as mesas das viúvas. É nesse contexto que surge uma função muito importante na igreja. Que função é essa, irmãos? Os diáconos. Atenção aqui, abrindo um parêntese, nem planejei falar isso. Diácono, segundo a Bíblia, não é quem serve à mesa do Senhor na hora da ceia. Diácono, segundo a Bíblia, é quem serve à mesa dos pobres, das viúvas, dos abandonados e esquecidos pela sociedade. O que a igreja institucionalizada fez ao longo dos anos? A função diaconal tornou-se uma função cheia de pompa, majestade, autoridade, em que o diácono se intitula muitas vezes um semideus, um manda-chuva na igreja. E ele vive em função da mesa do Senhor, que é a mesa da ceia dominical, que não é nada no que diz respeito à sua função diaconal, aquilo que ele foi criado originalmente. Conheço pouquíssimas igrejas em que os diáconos de fato estão preocupados com a mesa das viúvas. Pouquíssimas igrejas em que os diáconos praticam a ação social, a beneficência. É quase que uma exceção à regra hoje. Acerca disto, alguém me falou assim: pastor, por que a igreja memorial não tem diácono? Aí eu respondo: quem disse que a igreja memorial não tem diácono? Tem sim, está cheio de diácono. O que significa a palavra diácono, irmãos? Literalmente, diácono significa o quê? Vamos? Aquele que faz o quê? Aquele que serve. Aquele que serve. Mordomo. Quando temos irmãos à porta, recebendo pessoas que vêm cultuar, quando temos irmãos na cantina, fazendo lanches, os almoços, quando temos irmãos trabalhando agora, como o Tony está fazendo, como a Bel está fazendo, na transmissão do culto, quando temos irmãos que estavam aqui servindo no altar, tocando, todos estes ocupam uma função diaconal, porque tudo na igreja é serviço. Está claro isso? Xeres, está claro isso, Xeres? Você é um diácono, Xeres. Ah, pastor, mas eu nunca fui instituído formalmente, nunca ninguém pôs as mãos sobre mim, nunca teve um culto de consagração para o corpo diaconato. Mas você é, porque você é um servo. E se você serve, você é um diácono. Como Géder é um diácono. Como Daniel é um diácono. E tantos outros aqui. Então nós temos diáconos sim, e vários. Vamos voltar então para o contexto da missão a favor dos pobres. Anos mais tarde, após a sua fundação, a igreja de Jerusalém enfrenta uma grave crise econômica. Essa igreja aí. A ponto de termos irmãos passando fome naquela cidade. Deixa eu quebrar um outro mito aqui para você. O salmista diz que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas você sabia que há irmãos nossos passando fome? Fome mesmo. Não é na África não, não é na Ásia não. Aqui ó, no Brasil, na nossa cidade.
Porque existem realidades sociais que não vão mudar com uma corrente de libertação. Existem realidades sociais que não vão mudar com o culto da prosperidade, como algumas igrejas querem fazer valer aí, associando a pobreza sempre a demônios no campo espiritual. A coisa é muito mais profunda, irmãos. A coisa é muito mais profunda. Então aquela igreja tinha pessoas passando miséria, necessidade, fome. E Paulo pede ajuda à igreja de Corinto. Paulo pede apoio à igreja de Corinto. E ele diz as seguintes palavras, das quais eu quero tirar alguns princípios aqui, para terminar minha palavra dessa noite. Vamos lá. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês, Paulo está falando para Corinto, suprirá a necessidade deles. Deles quem? Da igreja de Jerusalém. Para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade, como está escrito. Quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Segundo aos Coríntios 8, 13 ao 15. Algumas coisas servem para o nosso aprendizado. Pode passar aí, Tony. Vai para as perguntas aí direto. Pode ir para as perguntas aí. Pode descer aí para as perguntas. Primeira pergunta aí. Olha lá. Quais são os pobres? Antes, aí. Quais são os pobres com quem devemos nos preocupar? Apenas aqueles que fazem parte do nosso contexto imediato? Por que eu vou ajudar um orfanato em outro estado? Por que eu vou ajudar um trabalho de implantação missionária na Índia, quando eu tenho tanta miséria ao meu redor? Eu vou focar na minha cidade. Está certo esse tipo de pensamento, irmãos? Está certo esse tipo de pensamento? Não vou ajudar fora, porque aqui eu já tenho muita miséria, muita mazela. Não, claro que não está. Solta o mapa aí, Tony. Ali onde você está vendo Palestina, é onde situa-se Jerusalém. Jerusalém era a igreja que precisava de apoio. De Jerusalém, pelo mar, até Corinto, são 1.280 quilômetros. Isso hoje a gente faz brincando. Esse percurso, se for numa estrada hoje, a gente faz em 14 horas. Se for de avião hoje, a gente faz em 2 horas. Mas naquele tempo, havia uma grande dificuldade de locomoção. Eram dias de viagem. E mesmo distante de Corinto, Paulo pede apoio para a igreja em Jerusalém, que estava na Palestina antiga. O que é que isso me ensina, irmãos? Todo tipo de ajuda que eu puder prestar a quem está próximo ou distante, eu prestarei, porque o meu nível de solidariedade não se mede por proximidade geográfica, mas sim pela necessidade verdadeira que existe. Segundo, o objetivo ao ajudarmos os mais pobres é para que haja igualdade entre vocês. Paulo disse o quê? Antes disso, Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala o seguinte: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Pastor Jonas Edson, que foi o preletor do nosso aniversário, me ensinou um princípio que eu abracei, que eu não abro mão mais. Não abro mão. Ele deu aqui um testemunho, não sei quem está lembrado aqui. Você deve estar lembrado. Cada presente que eu ganho, eu dou algo igual àquilo que eu ganhei. Exemplo, ganhei um perfume. Eu vou doar um outro perfume que eu já tinha. Ganhei um sapato.
eu vou doar um outro sapato que eu já tinha. Irmãos, isso é maravilhoso. Escute isso. Eu nunca tive dificuldade com as minhas coisas não em doar e tal, mas eu me tornei mais generoso a partir dessa palavra dele. E o que eu percebi, irmãos? É tremendo. Quanto mais você doa, mais você ganha. E eu não doei para ganhar. Eu não doei para receber. Mas é impressionante. Pelo menos de 2 em 2 meses, chega um perfume novo lá em casa. Antes eu tinha 10 perfumes lá no guarda-roupa. Agora eu só tenho 3. E amanhã eu só vou ter 2. Para que eu quero 10 perfumes? Pensa comigo. Todo dia eu estou na igreja com aquele cheirinho diferente. Enquanto o irmãozinho está cheirando a gambá. Estou falando sério. Chega para ele com jeitinho. Meu irmão, tem um presente para você. Mas não vai dizer que é porque você sentiu algum odor desagradável não, pelo amor de Deus. Aí o presente vai perder a bênção, vai perder a validade. Eu tenho aqui, um perfume para você. Mas é para usar, hein, meu irmão? É para usar. Para que você quer 48 pares de sapato? Quando tem aquela irmãzinha que vem todo domingo, toda quarta, com o mesmo sapatinho. Já está com um pedaço de papelão no seu lado, porque ele já abriu já. E é o papelão que está ali. Você vai perceber o seguinte. Você nunca vai ter demais quando você faz isso. Mas tudo que você tem vai ser renovado por Deus. Sempre. Porque qual é o objetivo? Que haja igualdade naquilo que possuímos. Você não tem de mais e outro não tem de menos. Isso é sério, irmãos. Vamos olhar para o nosso redor um pouquinho mais. Último princípio aí. Nunca saberemos o que poderá nos acontecer no dia de amanhã. Como é que está aqui? Hoje, Paulo diz, vocês vão suprir a necessidade deles, para que amanhã eles supram a necessidade de vocês. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Vocês estão lembrados aqui do professor Benedito, doutorando em História, professor da UNEB, defensor da causa negra, batista, pregou aqui recentemente. Ele me revelou agora, há uns 3 meses. Pastor Júlio, você lembra quando você mudou para Alcobaça? Lembro. Lembra que tinha 3 garotos que fizeram a sua mudança, pegaram as coisas do caminhão e botaram no prédio? Eu falei, rapaz, eu me lembro mais ou menos. Pois é, eu era um daqueles garotos. Foi meu professor aqui na UNEB, cara inteligentíssimo, dá gosto conversar com ele. Um homem de Deus, um homem sério, engajado nas causas sociais, mestre de mão cheia. Carregou já a minha mudança. Então cuidado com o desprezo, com o olhar altivo em relação a pessoas que não estão no mesmo nível teórico que você. Todos devem ser tratados sem distinção na igreja do Senhor Jesus. Porque alguém que hoje pede a sua ajuda é alguém a quem você poderá pedir ajuda amanhã. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, para cada bem-aventurança tem uma promessa. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, e por aí vai. Na parte da misericórdia, está assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque o quê? O quê? Qual é a promessa para quem é misericordioso? Alcançará misericórdia. Ninguém me ama, ninguém me dá valor,
ninguém me trata bem. Você ama quem? Você dá valor a quem? Você trata bem a quem? No meu aniversário ninguém me dá um presente. Você presenteia quem? Princípio universal. O que a gente planta é o que a gente colhe nessa vida. Se o seu coração é um coração liberal, dadivoso, altruísta, misericordioso, lá na frente, Deus vai levantar pessoas na sua vida, nas mais diversas áreas, que vão usar de misericórdia com você também. Você crê nisso, meu irmão? Então tenha um coração quebrantado, para que quando você precisar, haja misericórdia transbordante de Deus para com você.